Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela alegria, pela dádiva da vida, de poder, mais uma vez, colocar a nossa vida e a nossa voz à disposição da obra do Senhor. A nossa meditação de hoje, do nosso devocional, está no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, e o versículo de trabalho é o versículo 7, e nele encontramos o seguinte registro. Naquele mesmo tempo veio Anani o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, por que confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. O cenário aqui, ele é fruto do resultado daquilo que a gente vem vendo nos nossos devocionais, inclusive do devocional de ontem, do devocional de ontem. O que é interessante a gente frisar, a gente começar a frisar? É aquilo que está escrito lá no capítulo 14, no versículo 2, que também já foi objeto devocional nosso, quando ele diz que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Então, Asa já tem essa característica, e ele faz aquela série de trabalhos, que agrada ao Senhor, removendo idolatria, tirando até mesmo a sua própria mãe ali. Algumas versões falam que é mãe, que era Maaca, outras versões falam que é vó, quer dizer, dá uma concepção nos estudos dizendo que é vó. Então, ou seja, ele tenta separar o povo de Israel e a gente vem dizendo nos nossos devocionais que ele era alguém que não ficava na sua mesmice, ele partia para a ação. Então nós estamos falando de alguém que aqui, em tese não, é alguém que aqui que efetivamente é alguém que agrada ao Senhor. Entre o capítulo 15, 14 e 15, nós temos, por exemplo, essa sucessão de fatos ou de atos que confirmam a bonança de Asa em relação ao Senhor. Inclusive ali no combate de Zera, dos etíopes, tudo isso, ele vencendo. A Zera era seu pai. É ele mesmo. E Zera e os etíopes ali, então, em que trazia ali uma certeza, uma confiança que era alguém que agradava ao Senhor. Mas o interessante é que no cenário aqui já tem um pouquinho diferente. Quando o capítulo 16 começa, ele começa dizendo assim, no ano 36º do rei, Nado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Ou seja, Baasa, rei de Israel, nós temos aquela famosa divergência do conflito entre Israel e Judá. Baasa, ele se estabelece, ele edifica, praticamente impedindo, controlando a movimentação, o acesso de entrada e saída do povo. É uma característica da questão da guerra entre um e outro. Sobre essa questão de guerra, a gente precisa ler os versículos com bastante cuidado, com bastante atenção. Que, por exemplo, você tem no capítulo 2, versículo 19 de Crônicas, ele diz assim, e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa, que bate em consonância com o que vem no 16, porque no 16, teoricamente, a gente teria manipulação ou sinal de guerra, ou sinal de conflito em relação ali no ano 36. Só que nós temos outras passagens que dão uma certa, vamos dizer assim, uma certa dificuldade de entendimento. Por exemplo, lá em Reis, eu acho que é capítulo 16, lá no capítulo 16, que ele vai falar um fato um pouquinho, não vou dizer que diferente, mas ele vai falar sobre uma questão que houve guerras. Então, a gente tem que estudar com uma certa minúcia, um certo cuidado, para a gente poder desvendar. E eu venho lendo um pouquinho sobre isso, alguns comentários do dicionário Moody, comentários do Velho Testamento, mas não consegui ter a clareza ainda sobre essa situação. Então, só chamando a atenção para quando você lê, de repente você tem o interesse de aprofundar para ter a clareza dessa questão de guerras, quando é que foi o momento, se teve, não teve, se era um conflito tipo o que nós conhecíamos na nossa história entre Estados Unidos e Rússia, da chamada Guerra Fria, que havia um nível de tensão, mas não efetivamente um nível de combate. Não consegui ter a clareza no tratamento aqui dos versículos da Bíblia. Mas aqui a gente tem que há, então, esse controle, então, muito provavelmente houve algum conflito inicial, para que o rei de Baasa pudesse se estabelecer nessa cidade de Ramá, para que ele tivesse o controle. E o que acontece? Baasa, ele tinha uma, vamos dizer assim, uma parceria. Ele tinha um contrato, uma aliança, ele tinha uma junção, vamos chamar ali, se a gente não pode chamar exatamente aliança, mas ele tinha, vamos dizer assim, um compromisso com Israel, para que eles pudessem vir para cima de Judá. Então nós teríamos automaticamente uma luta entre Baasa, entre Israel, Síria versus Judá. E aí a movimentação do capítulo, quando nós lemos o quê? Nós lemos que ele diz assim, porque confiaste no rei da Síria. Por quê? Porque Asa, ele se movimenta no cenário político, vamos dizer assim, nas suas estratégias, e ele vai, quando você vai lá no versículo 2, ele diz assim, então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco. Qual era o propósito? E aí, ele manda esse ouro e essa prata para Ben-Hadad, fazendo com que Ben-Hadad tenha lembranças, conforme ele vai trazer,
conforme ele vai trazer lá no versículo 3, tem a lembrança que, muito antes deles dois, já do seu pai, ele fala do seu pai aqui, mas muito provavelmente ele fala aqui do seu pai, que é o seu pai Davi, e o pai de Ben-Hadad, eles tinham aliança, eles tinham relacionamento, eles tinham amizade. Então, em nome disso, né, em nome, vamos dizer assim, desse contexto histórico, dessa possibilidade, já que a relação Síria versus Israel, quando a gente vai ver o cativeiro, não é o cativeiro assírio, né, o cativeiro assírio, a gente vai ver que tem uma relação melhor de ser trabalhada. Então ele vai buscar isso. Então ele busca comprar agora, ou retomar essa aliança através praticamente comprando um apoio. E Ben-Hadad dá ouvidos a Asa e, em vez de se levantar contra a Asa, o que ele faz? Ele pega os seus exércitos e ele direciona as cidades de Israel, que na Bíblia eles chamam, são 3 cidades, Irom, Adã e Abel-Maim. E também a todas as cidades ali de munições, né, que dava estrutura bélica, vamos dizer assim, estrutura de combate, estrutura de sustentação às tribos de Israel, ali na região de Naftali, ou Naftali, dependendo da pronúncia que você utiliza. Então nós temos agora, então, essa movimentação, essas parcerias. E aí, meu irmão, e aí, meu querido irmão, o que continuou? O que continuou? Então Asa, ele tem uma vitória sobre ali, as tribos de Israel, porque agora a própria Síria se levanta contra... E aquilo que eles edificavam em Ramá, todo o material, as madeiras, tudo aquilo que eles haviam trazido e construindo, que eles estavam fortificando a cidade, para servir como fortificação para eles, Asa acaba levando vantagem, porque ele faz o quê? Ele pega essas pedras, ele pega essa madeira e ele vai edificar as cidades que ele chama de Geba e Mispa. O problema é que aparece o profeta Anani. Aparece esse profeta Anani, ou vidente, né? A gente pode tratar como profeta. São expressões, algumas versões também, aí, alguns comentários trazem a vidente, dando a entender que é uma mulher, mas na verdade a grande maioria trata como o vidente. E, como nós lemos no versículo inicial do trabalho, isso não foi bom, isso não foi gostoso para o Senhor, isso não foi agradável, porque ele disse assim, que o rei da Síria, o exército da Síria, ele escapou das mãos de Judá. E isso que ocorre é uma manifestação, me deu até uma certa dificuldade eu entender primeiramente esse texto, esse versículo em especial, porque eu não conseguia visualizar isso. O que está acontecendo? Se a Síria está do lado de Judá, como é que ele escapou? Porque o cenário era justamente isso que a gente trazia. Ele lutou ao lado de Judá, mas na verdade ele estava ao lado de Israel, das tribos de Israel. E com a compra do ouro e da prata, e ouro e prata, os seus tesouros da própria casa do Senhor, dado para nações ímpias, né? Aí ele vence. Mas o Senhor manda registrar. Isso não agradou o Senhor. E como quase tudo na vida da gente que a gente acaba, por exemplo, ele não agrada, e o profeta traz assim, olha, cara, você lembra lá dos etíopes, você lembra lá dos líbios, né, dos exércitos que se levantaram contra você, que fizeram aquelas coisas, você lembra? Poxa, quando tu confiaste no Senhor, o Senhor não deste para ti a vitória, né? Mesmo eles vindo com muito carro, lembra? Exército de 1 milhão, outro exército de 800 mil, em média o dobro, né, de homens, o dobro de carros, muito mais carros, ou seja, muito mais poder bélico. E ainda assim, o Senhor estava contigo lá e tu venceu, e agora tu não confiaste no Senhor e tu foste fazer aliança com homens, que não era a propósito do Senhor, o propósito do Senhor era que eles também caíssem na tua mão, né? Porque eles estavam sempre de alguma forma atacando, né, o povo judeu, vamos dizer assim, a nação como um todo, a nação de Israel, agora Israel como 12 tribos, e não, e ele fala isso. E então, o interessante é que aos olhos do Senhor, então, aquilo foi ruim, aquilo foi muito ruim. E o profeta, ele estabelece que aquilo aos olhos do Senhor foi muito ruim, muito péssimo, porque o Senhor ele passeia com seus olhos sobre toda a terra, né, e ele, vamos dizer assim, ele se torna forte, ele se junta àquele que ele está cuidando ali, mas com aquele que tem o coração perfeito com ele. Ou seja, aquele que anda na sua retidão, que anda na sua obediência, aquele que está alinhado à sua vontade, aquele que zela, aquele que teme o Senhor. E o profeta estabelece, mas tu não, tu agisses loucamente. Nós estamos falando de um homem que lá no capítulo 14, versículo 2, como nós dissemos, era um homem que andou nos caminhos retos ao Senhor, mas que agora aqui está com a mente, está completamente deturpada. E a caracterização dessa mente é tão deturpada que em vez de Asa fazer aquele processo de 2 Crônicas 7, versículo 14, né? O 14, versículo 7, deve ser capítulo 7, versículo 14, de se humilhar ao Senhor, de se arrepender, de se converter dos seus maus caminhos. O que ele faz? Ele se indigna contra o vidente ou contra o profeta e faz o quê? Ele lança na casa do tronco, ou seja, lança na prisão, aprisiona o guerreiro, porque ele não gostou da mensagem. E quantos de nós não gostamos das mensagens que às vezes recebemos da palavra do Senhor? É claro, né, que quando os irmãos têm uma característica normalmente pentecostal ou neopentecostal, eles têm uma tendência de viver sempre nas revelações. Olha, eu tenho uma revelação, ó, Deus me mostrou isso para ti. E nós cremos piamente, né, que as revelações elas são dadas, principalmente revelações no sentido individualizado na vida das pessoas. Claro que tem pessoas que têm uma grande noção quanto a isso. Mas aqui é como se o próprio Asa te olhasse com um olhar desse de desconfiança, acaba se levantando contra esse vidente, e com isso o resultado é que está se levantando contra a própria mensagem do Senhor. E a gente vê o quanto isso
Resultado disso, né, muito provavelmente, porque a Bíblia traz isso como consequência ou como resultado, ou no caminhar desse processo, uns 3 anos depois, ali quando está no ano 39 do reinado dele, Asa ele adoece, mas adoece de uma forma extremamente grave, e ainda assim a sua enfermidade, né? Ou seja, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, talvez aqui, trabalhando para que ele se convertesse, lembrando, ei, você era alguém que me temia, você era alguém que andava segundo os meus conselhos, talvez você não tivesse uma condição plena, uma percepção adequada, mas você era alguém que me agradava. Mas aí o resultado final de tudo isso é que a Bíblia estabelece lá no versículo 12, bem no final, apesar de tudo isso, ele diz assim, contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor mais. Não buscou o Senhor, mas buscou aos médicos. E aí, Asa, ele dorme, ou seja, ele é sepultado, é morto, ele falece, e é feito seu sepulcro, né, na cidade de Davi, lá conforme as instruções, e foi feito ali os preparativos para o seu sepultamento. Um homem que deixa uma meditação sobre a gente, né, sobre a nossa caminhada, né, se vale a pena realmente. Tem vezes pessoas que está vivendo ali no caminho do Senhor, está trabalhando até na obra, mas no fim de tudo não teve uma conversão plena. Talvez lhe foi moldado, talvez lhe foi permitido, mas o coração dele, de fato, não foi trabalhado em toda a sua totalidade. Ele não aceitou. Ele tinha, sim, uma aproximação, um carinho, uma afeição sobre a palavra, sobre o contato com as coisas de Deus, mas existia algo maior dentro dele que, na verdade, o movia. E aqui a gente vai vendo claramente isso, mas isso serve de lição para a gente estar sempre atento, né? Para a gente poder zelar por aquilo que recebemos do Senhor, pelo seu amor, pela sua, vamos dizer assim, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, né? Principalmente quando a gente ora, quando a gente está com Ele ali. Ou seja, não adianta, na verdade, a gente simplesmente começar uma caminhada do Senhor. Durante toda a nossa jornada, a gente deve ser testemunho perfeito, testemunho fiel. A gente deve se alegrar, a gente deve ter prazer em viver as coisas do Senhor, para que coisas semelhantes quanto essa não aconteça com a gente se levantar contra a própria palavra do nosso Pai, tá bom? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, abençoada seja a tua vida. Sexta-feira, sábado maravilhoso, hoje, dia 1º de março de 2025, mais um devocional completado, mais um mês se fechou, a gente fazendo todos os devocionais, e hoje inicia uma nova série, uma nova sequência para o mês de março, esperando que Deus esteja conosco. Que Deus te cuide, meu irmão.